Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET 2 2021 do primeiro ano do ensino médio da disciplina de Química. Antes de prosseguir, se inscreva aí no canal, dê um like no vídeo se gostou e vamos lá para a atividade 1. Considere os materiais álcool, gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Relacione uma propriedade específica que seja comum a todos eles. Então, como vimos aqui anteriormente a essa atividade, nós vimos que as propriedades, elas têm algumas especificidades. Nesse caso aqui, desses materiais ou dessas substâncias, nós vemos uma propriedade em comum aqui, é que elas são combustíveis, ou seja, todas elas entram em combustão fácil. Então, basta ter contato com o gás oxigênio, riscar um palito de fósforo, todas vão pegar fogo, ou seja, são combustíveis. Todas reagem com oxigênio e liberam energia. Letra B. Indique propriedade específica que podem ser realizadas para diferenciá-los. Então, as propriedades específicas que mais utilizam para indicar essas propriedades são a temperatura de fusão, é o momento em que a substância sai do estado físico sólido e passa para o estado físico líquido, a temperatura de ebulição, que é a temperatura específica que a substância sai do estado físico líquido e passa para o estado físico gasoso, a densidade, que é a quantidade de massa presente por uma certa quantidade de volume, e a solubilidade, para ver se foi dissolvido ou não. Então, essas são as quatro, as principais. Atividade 2. A água, o solvente mais abundante na Terra, é essencial à vida no planeta. Mais de 60% do corpo humano é formado por esse líquido. Um dos modos possíveis de reposição da água perdida pelo organismo é a ingestão de sucos e refrescos, tais como a limonada, composta de água, açúcar, que é a glicose, limão e opcionalmente gelo. Um estudante observou que uma limonada fica mais doce quando o açúcar é dissolvido na água antes de se adicionar o gelo. Isso acontece porque com a diminuição da. Então, uma forma de completar esse texto aqui é a alternativa C. Ou seja, quando adiciona gelo a um certo sistema, o que é que vai acontecer? A temperatura do sistema vai diminuir. Então, isso acontece porque com a diminuição da temperatura, né? Aí fica a opção entre B e C, que todas as duas falam de temperatura. Mas como aqui foi citado que a limonada fica melhor adicionando o açúcar antes de acrescentar o gelo, então já deduzimos que a resposta correta vai ser a letra C, porque quando diminui aqui a temperatura, diminui também a solubilidade da glicose, que é o açúcar. Então, melhor vai conseguir dissolver o açúcar na limonada antes de colocar o gelo, porque a temperatura está acima de que aquela temperatura quando é adicionada gelo. Então, resposta correta, letra C. Atividade 3. Considere a tabela. Material, eu tenho alumínio, bambu, carvão e osso. E as densidades em gramas por centímetro cúbico, a temperatura ambiente, do alumínio é 2,7, do bambu varia de 0,31 a 0,40, e o carvão 0,57 e o osso varia de 1,7 a 1,8. Ou seja, essas variações é devido à espessura, devido à quantidade de água presente, gordura, então tem essa variação. A pergunta é, ao adicionar a água pura, a temperatura ambiente, pedaços de cada um desses materiais, observa-se flutuação apenas de. Primeiro passo é saber a densidade da água. Então, a densidade da água ela é 1 grama a cada centímetro cúbico.
não foi citado na atividade porque a água ela é usada como padrão. Então, a densidade dela é 1 grama. Todos os materiais que tiver densidade acima de 1, significa que vai ficar no fundo da água. Os materiais que têm densidade menos do que 1, então eles vão flutuar. Então, o que possui densidade menor do que 1 é só o bambu e o carvão. Alumínio e osso é acima de 1, então vai ficar no fundo alumínio e osso e por cima flutuando bambu e carvão. Resposta D, alternativa correta. Atividade 4. 4 tubos contêm 20 ml, mililitros de água cada um. Coloca-se nesses tubos dicromato de potássio, K2CR2O7, nas seguintes quantidades. A massa do dicromato de potássio no tubo A, 1 grama, tubo B, 3 gramas, tubo C, 5 gramas, tubo D, 7 gramas. A solubilidade do sal a 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas por 100 ml de água. Após agitação, em quais dos tubos coexistem nessa temperatura solução saturada, ou seja, aspecto homogêneo e fase sólida? A solução saturada é aquela em que atingiu o limite da dissolução, ou seja, conseguiu dissolver todo o sal. Fase sólida, no caso, vai ser o excesso. Então, aqui é para a gente identificar quais tubos eu tenho uma solução saturada, ou seja, em que chegou ao limite da dissolução do sal e que vai sobrar excesso, vai ter o corpo de chão ou corpo de fundo. Primeiro passo, eu vou fazer uma regra de 3, colocando que para 12,5 gramas é para 100 ml. Ou seja, se eu tiver 100 ml de água, eu consigo dissolver 12,5 gramas. Só que aqui os tubos é de 20 ml. Então, eu sei que 100 ml eu consigo dissolver 12,5 gramas. E no tubo de 20 ml, quantas gramas eu vou dissolver? Vai ser o X. Então, 100 vezes X é igual a 12,5 vezes 20, que é igual a 250, dividido por 100, X é igual a 2,5. Então, em 100 mililitros, eu consigo dissolver 12,5 gramas e em 20 mililitros eu consigo dissolver 2,5 gramas do referido sal. Então, nesse caso aqui, eu consigo ter a fase sólida e a solução saturada naqueles tubos em que eu tenho mais de 2,5 gramas, que vai ser em B, C e D. Nesse caso aqui, eu consigo dissolver 2,5 gramas e vai ter um excesso de 0,5 gramas. Aqui tem 5 gramas, só vai dissolver 2,5 gramas e 2,5 gramas vai ser o excesso. E aqui o excesso 4,5 gramas. Então vai sobrar a fase sólida sem dissolver no final, no fim do tubo, apenas em B, C e D. Opção D é a alternativa correta. Atividade 5. Um cliente forneceu 40 gramas de ouro para o ourives fazer uma pulseira com uma liga cuja massa fosse 80% de ouro e 20% de cobre. Ao receber a pulseira, o cliente mediu seu volume e encontrou 3,5 centímetros cúbicos. O ourives foi honesto ou não? Justifique sua resposta por intermédio de cálculos. Os dados. A densidade do ouro é 20 gramas por centímetro cúbico e a densidade do cobre são 10 gramas por centímetro cúbico. Então, o cliente forneceu 40 gramas de ouro e ele quer que 80% seja de ouro e 20% seja de cobre. Então, se 40 gramas de ouro é 80%, qual é a massa que corresponde a 20% que é a massa do cobre? Vai ser uma regra de 3. 80 vezes x é igual a 40 vezes 20,
que é igual a 800, dividido por 80, vai dar 10 gramas. Então, o cliente quer uma pulseira que tenha 40 gramas de ouro e 10 gramas de cobre. Então, eu anotei aqui os valores. Agora, precisamos saber se o ourives foi honesto ou não. Para aplicar os dados de densidade, nós precisamos descobrir o volume. O volume que o cliente encontrou na pulseira foi 3,5 centímetros cúbicos. Será que esse valor está correto? Então, vamos aplicar a fórmula de densidade. Densidade é igual massa dividido pelo volume. Então, para facilitar, eu coloquei aqui um triângulo, ficando da seguinte forma. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Se eu quiser saber o volume, eu faço um tracinho assim, ó, volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, volume é igual a massa dividido pela densidade. Se eu quiser descobrir a massa é igual, densidade não está nem em cima nem embaixo de volume, está do lado. Então, eu vou multiplicar. Massa é igual densidade vezes volume. Volume é igual, eu pego de cima que é a massa divide pela densidade. Então, como eu quero encontrar o volume e não a densidade, então eu vou utilizar a fórmula de volume igual massa dividido pela densidade, que é essa fórmula aqui. Então, o volume do ouro é a massa do ouro dividido pela densidade do ouro. A massa do ouro é 40 gramas de ouro. A densidade já foi dado aqui nos dados, que é 20 gramas por centímetro cúbico. Então, 40 dividido por 20 é 2. Corta grama com grama, sobrou só centímetro cúbico. Então, o volume é dado em centímetro cúbico, a massa vai ser dado em gramas e a densidade vai ser grama por centímetro cúbico. Então, o volume do ouro é 2 centímetros cúbicos. O volume do cobre, eu vou pegar a massa do cobre, que é 10 gramas, e vou dividir por 10 gramas por centímetro cúbico, que é a densidade. 10 dividido por 10 é 1. Corta grama com grama, sobra 1 centímetro cúbico. Então, o volume dessa pulseira total vai ser 2 mais 1, que é 2 do ouro e 1 do cobre. 2 mais 1, 3 centímetros cúbicos. E aí, o ourives foi honesto ou não? Eu vou aceitar qualquer uma das duas respostas. Se for honesto, vocês podem anotar que ele forneceu um volume acima do esperado. Era esperado que ele fizesse a pulseira com apenas 3 centímetros cúbicos, mas de repente ele colocou mais ouro ou mais cobre e forneceu 3,5 centímetros cúbicos. De repente ele colocou a mais. E se quiser colocar que ele foi desonesto, porque o combinado era 3 centímetros cúbicos e ele forneceu aqui 3,5, também vai ficar a critério de vocês. Eu vou deixar as duas propostas de respostas. Finalizamos aí a correção dessa semana. Um abraço de longe aí a cada um de vocês. Curta aí o vídeo se gostou, deixa um joinha e se inscreva no canal. Até mais.